pequena diferença de 50 milhões de anos. Não se consegue ser mais preciso do que isso com os meios que temos à mão. Carbono 14 dá um erro, os métodos mais modernos de avaliação, de 50 anos. Opa, 50 anos é uma existência. Quando resolvemos utilizar datações de carbono 14 para verificar em que época que foi confeccionado o linho do Santo Sudário, na melhor das hipóteses, depois de vários ensaios e comparação, chegaremos a um diferencial de 50 anos. Isso pelo que eu estou informado que há de mais moderno para datação. Porque para poder realizar estas experiências, para poder dar esses laudos, para poder dar esse tipo de informação, é necessário construir instrumentação para isso. E nisso eu tenho como construir instrumentos para auxiliar em pesquisas científicas. E olha, gente, é uma coisa difícil. E a precisão, repetibilidade é uma coisa que a gente consegue às vezes. A precisão tem melhorado muito nos últimos anos. Muito. Mas mesmo assim, está muito longe do que na realidade nós necessitamos. Nós temos uma vaga ideia da temperatura, uma vaga ideia a respeito de pressão, nós temos uma vaga ideia a respeito de tudo. Apesar de que os números que são apresentados são números absolutos. A temperatura na sala é de 32,5 graus. Bom, meio grau de diferença, né? Seria o erro do último dígito. Meio grau. O sistema todo é considerado um erro combinado de 1 grau. Então, o que me adianta medir a temperatura para 31,5? Naquela circunstância, com aquele equipamento, com aquele envolvimento, com tudo aquilo lá, toda vez que a gente atingir 31,5, algo deve ocorrer. Agora, os meus 31,5, que eu meço no meu laboratório na América Latina, podem não ser os mesmos 31,5 medidos num laboratório na Europa, no hemisfério norte. Isso pode ocorrer? Pode ocorrer e é levado em consideração. Quando a gente extrapola esse pequeno problema de bancada para uma observação do que ocorre no mundo, meu Deus, vamos parar um pouco. Eu não consigo nem resolver o problema da minha bancada. Aí de repente empurro a minha cadeira para trás, olho o firmamento e vou resolver o problema do universo. É uma abordagem ousada, muito ousada. Melhor que a gente pudesse, quando encara o universo, falar, bom, se eu não consigo nem chegar a conclusões muito acertadas sobre o que acontece sobre a minha bancada, no caso do universo, eu também não vou ter sucesso muito maior. Eu vou ter vagas ideias, vagas, muito vagas. E quanto mais longe e afastado eu estou do fato, mais vago é a minha observação, mais vaga ainda vai ser a minha conclusão. E aí vem uma grande pergunta. Será que, baseado em vagas suposições, baseado em me parece que, eu acho que, talvez, baseado nisso, eu vou construir toda uma teoria? Devo construir uma teoria sobre isso? É válido ter uma teoria sobre isso? É. Até prova em contrário. Tudo isso dá endosso à pesquisa científica, dá endosso ao raciocínio religioso, dá endosso à filosofia, dá endosso a tudo. Apenas não dá endosso de que eu, imbuído da certeza, ou outrem,
imbuído da certeza que a sua teoria é a teoria perfeita, resolva me submeter à teoria dele ou eu submetê-lo à minha teoria. É aí que a coisa passa a não funcionar de maneira alguma. E é aí que começam todos os conflitos da era moderna. Porque ou baseado em religião, ou baseado em ciência, ou baseado em ambos, todo mundo acha que a sua é a mais correta, é a mais perfeita e, portanto, devia ser a dominadora. Essa sensação, esse sentimento deve ser combatido, porque se não conseguirmos passar, poder analisar a nossa teoria em relação à teoria do outro, e ver que tudo isso começa em vagas suposições e que ninguém tem certeza de absolutamente nada, a gente devia ter uma maior consciência de que um pouco de humildade nesse momento cabe. Nada sei, pouco aprendo e aprendo a cada momento. Se eu sou um aprendiz e vou sair desse mundo como aprendiz, por que então que eu vou insistir que aquilo que eu sei, ou aquilo que eu acho que eu sei, é o predominante? E por que eu vou achar que a do meu vizinho, que não é similar à minha, não é uma boa teoria? Ou é uma má teoria? Ou ele deveria fazer? Aí há, evidentemente, ensejos para um monte de meditações a respeito. Mas, na verdade, a gente tem que desarmar o espírito. Parar de achar de que aquilo que nós aprendemos, ou que acabamos de aprender, ou de que supostamente vamos aprender, é definitivo, é a solução, é o grande encontro. Ou como dizem os budistas, é a iluminação. A iluminação ocorre sim para alguns privilegiados, mas para a maioria ela não ocorre nunca. E não vai ocorrer. Mas nem por causa disso que a gente não vai à procura da iluminação. Quem sabe, seremos abençoados em algum momento tendo a iluminação. E aí vamos passar a compreender tudo aquilo que não compreendíamos antes. Bom, é até aqui que eu chego. Agora é por conta de vocês. Obrigado. Meus queridos, depois destas brilhantes palavras do nosso querido Rubens, eu gostaria de compartilhar um trecho das Escrituras Sagradas Bahais. O tabernáculo da unidade já se erigiu. Não vos considereis uns aos outros como desconhecidos. De uma só árvore sois todos vós os frutos, e de um mesmo ramo as folhas. Vós sois as estrelas do mesmo céu e as gotas do mesmo oceano. O que nessa parte do programa sobre harmonia entre ciência e religião, no estabelecimento da paz mundial, nós procuramos estudar junto, vamos ver a definição da ciência, qual é a função e objetivo da ciência, uma definição da religião e estudar juntos as funções e objetivo da religião e objetivo da vida do ser humano. E quais são os pré-requisitos de uma investigação, de pesquisa independente pesquisa da verdade, tanto no campo religioso
como nos estudos científicos. Eu gostaria de passar a palavra para nosso querido professor Borges, por favor. Eu tinha a pretensão de apenas ouvir hoje. Já que me passa a palavra, eu vou talvez aproveitar algumas das colocações do professor e talvez polemizar um pouco mais e mostrar alguns dos pontos em acordo e também dos pontos em desacordo ou de maior dificuldade para que se consiga alcançar a harmonia entre a religião e a ciência, né? O tema deste nosso encontro, né? Isso porque na vida diária como médico há circunstâncias que nós vivemos e nós passamos em que precisa se tomar decisões diante de certas eventualidades como médico, e nós lançamos mão de um lado da balança dos conhecimentos científicos, os conhecimentos técnicos, aquilo que todo o conhecimento humano desenvolveu e coloca à disposição até no nível profissional hoje de um médico. Mas a ciência, por mais avançada que ela esteja nesse momento, e aqui eu faço um parêntese para dizer a vocês que nós estamos vivendo um momento muito especial no que diz respeito à ciência. O desenvolvimento das técnicas na área médica vai promover, já está promovendo, uma verdadeira revolução. Aquilo que talvez na Bíblia os religiosos tratem como verdadeiros milagres, de pessoas que eram paraplégicas e não podiam andar, e de repente levantam da cadeira e saem andando, não é? Ou de você, sem nenhum corte, sem precisar abrir o peito de uma pessoa e colocar a céu aberto o coração, como é feito hoje, recuperar a circulação cardíaca, não é? E a pessoa reverter completamente um quadro de infarto, né? Só para se ter uma ideia, a cada ano nos Estados Unidos, as estatísticas são geralmente estrangeiras, né? Que no Brasil a gente não tem tanto hábito de anotar as coisas. Hoje já há um hábito maior, mas as estatísticas geralmente vêm de fora. Nos Estados Unidos, anualmente, falecem 3 milhões de pessoas por infarto. E esses problemas todos de saúde, Alzheimer, mal de Parkinson, problemas que não tinham absolutamente cura alguma, não havia tratamentos para isso, diabetes, doenças crônico-degenerativas, hoje tem praticamente os dias contados. As pessoas vão ver esses problemas serem resolvidos, né? Teoricamente, o ser humano, nesse momento, praticamente alcançou a possibilidade, dá para se dizer, de quase a vida por tempo indeterminado desse corpo humano. Ou seja, nós poderemos prolongar a vida, talvez indefinidamente. Ou seja, o sonho de viver 100, 200, 300, 400, 500, o elixir da longa vida. Isso não é utopia, eu não estou falando a vocês aqui algo que vai acontecer daqui a 200 anos. Eu estou falando de coisas que já estão acontecendo. A tecnologia que envolve esses verdadeiros milagres para a antiguidade, né,
é que provoca em nós toda uma discussão e toda uma reflexão. Porque vocês talvez estejam acompanhando a tecnologia de células-tronco, né? E que promove a recuperação da saúde de pessoas que estão vivas, adultas, e apresentando uma ou outra dessas doenças. Só que para que essa pessoa tenha a felicidade de ser curada do seu problema, é preciso, em alguns casos, matar um embrião humano, para que sejam retiradas as células tronco que são injetadas na pessoa, né? No doente. Então vocês vejam que nesses momentos é que mundialmente se iniciam os debates entre as forças científicas, os cientistas querendo avançar o conhecimento, realizar esse tipo de experimentos, não é? Com seres humanos e com embriões humanos. E de outro lado, toda a nossa cultura religiosa, dizendo, espera aí, mas vamos conversar, vamos pensar um pouco a respeito, porque uma vez conversando com um amigo que ele é xamanista, ele é xamã, né? E ele diz assim, quando eu contei isso a ele, ele disse assim, isto é feitiçaria na ciência, porque você está tirando a vida de alguém que é sacrificado, de um embrião viável, que poderia ser viável, para dar vida a alguém que vai prosseguir, então, solucionando a sua doença. Então, essas perguntas que a ciência nos coloca hoje a cada um de nós, a vocês, a mim e a todas as pessoas no mundo, não é? São palpitantes porque não é uma questão que, digamos, é uma questão nova, completamente nova. Nós temos esse direito, ou não temos esse direito, faremos essas pesquisas, desenvolveremos essa tecnologia, ou não desenvolveremos. É aí que eu acho que as questões que envolvem religião e ciência se tornam mais agudas, mais pontudas e provocam a maior desarmonia, no caso, né? Eu não sei bem como solucionar essa disputa ou essa conversa, mas eu acho que é preciso ter muita cautela e muito cuidado e examinar isso mais profundamente antes de empreender toda essa tecnologia e levar isso adiante. Ainda que eu tenha comigo que, vamos dizer, eu não sou ingênuo, né, de achar que a ciência ou as pessoas que estão promovendo essas pesquisas vão se deter em função da discussão que possa ocorrer em torno desse tema, discussão ética ou a discussão filosófica sobre a questão. Esse conhecimento vai ser desenvolvido independentemente do resultado dessa discussão, porque há interesses de pessoas que detêm, enfim, as condições para a realização desses experimentos na área da saúde humana e na área da vida, e eles serão empreendidos a qualquer preço, a qualquer custo. Mas é uma discussão que eu considero relevante. Na área da física, por exemplo, nós estamos vivendo também um momento maravilhoso, em que, mais uma vez, todo o conhecimento acumulado até hoje é colocado em xeque, porque não consegue dar conta de explicar os experimentos que estão surgindo no mundo todo de fenômenos físicos que antes não eram sequer previstos, por exemplo, pela mecânica quântica, pela teoria da mecânica quântica. E certamente que esses experimentos não podem ser ignorados, não é? A gente não pode dizer para um experimento, não, ele não existe porque né,
ele dá os resultados que dá, e a despeito das nossas teorias físicas, né? Então, mundialmente, estão sendo realizados experimentos na área da física que colocam por terra os postulados e os pressupostos da ciência física que existe disponível hoje no mundo. Como vai se dar o desenvolvimento da física de agora em diante, nós vamos assistir. A nossa geração, eu considero, é privilegiadíssima, porque vejam quantas áreas do conhecimento passam nesse instante, né, nessas décadas, por esta efervescência, por essa criatividade toda, né? Então, trabalhando como médico, eu me coloco muitas vezes diante de dilemas como estes, de não saber exatamente o que fazer, né? Ao mesmo tempo, nós temos uma pandemia de uma doença que ataca o ser humano, promovida por um vírus, que é a AIDS, não é? O vírus HIV, que, por mais evoluída que a ciência se encontre, por mais que nós tenhamos conhecimento, e por mais que rapidamente, em poucos anos, nós tenhamos desenvolvido quase que todo o conhecimento mais assim básico a respeito do vírus HIV e da AIDS, nem todo esse conhecimento humano junto, reunido, as mais altas inteligências, os mais altos técnicos, os cérebros mais prodigiosos que a humanidade tem na pesquisa científica, eles não conseguem encontrar uma forma de resolver essa doença promovida pelo HIV, que é a AIDS. Então vocês vejam que, de um lado, o vírus HIV, ele é invisível ao olho nu, e é invisível até a microscópio óptico. Para ele ser detectado, ele tem que ser visto através de microscópio eletrônico. Ele tem, talvez, algumas proteínas em relação à quantidade de proteínas que tem um ser humano. O vírus HIV, ele não tem um polegar opositor. O vírus HIV, ele não dispõe de computadores de alta capacidade, de alto desempenho. E ele vence completamente todo e qualquer aparato disponível hoje. Então, é muito interessante olhar que, quando isso acontece, e essas coisas nos mostram que há algo mais do que um simples vírus ali. Pelo menos para mim, né? Quando me falaram, por exemplo, da AIDS e do HIV, eu lembro muito bem, eu estava na sala assistindo o Jornal Nacional, eu não me lembro, acho que não era o William Bonner na época, faz muitos anos isso, mas enfim, era anunciado a peste gay, não é? Nos Estados Unidos, a peste gay, né? Uma doença provocada por um vírus que atacava homossexuais masculinos e tal. E eu fiquei pensando naquilo, mas como que um vírus, ele saberia a opção sexual de uma pessoa, né? Se nem a pessoa às vezes sabe. Então esse vírus HIV, no mínimo, ele é médium, ele tem uma bola de cristal, né? E eu acabei, na hora, concluindo que algo errado havia naquela notícia. Não é possível, é algo... Isso se mostrou verdadeiro, não é? Nós todos sabemos que não há grupo de risco, não há... existem situações em que a pessoa se expõe ou não a risco, né? Quando esses conhecimentos foram avançando rapidamente, como eu falei, foi em poucos anos, não é?
Ainda não se sabe muita coisa, ainda há muito por pesquisar o vírus HIV, mas esses conhecimentos foram avançando e chegava-se a falar em comportamento de risco. Não, as pessoas adquirem o vírus HIV, na verdade, não é porque elas pertencem a um grupo de risco, né? Sejam drogados, homossexuais, profissionais do sexo, não tem mais grupo de risco, mas tem comportamento de risco. Aí chegou nas minhas mãos um bebê com o vírus HIV, um bebê contaminado. E aí eu olhei para aquele bebê e perguntei para ele, qual foi o seu comportamento de risco? Né? Então é muito fácil, na prática, na nossa vivência médica, nós enxergarmos, se nós estivermos atentos, que há algo mais acontecendo, algo muito mais abrangente. Então um bebê na barriga da mãe, ele não tem comportamento de risco, né? Então essas coisas todas foram caindo por terra, ainda bem, mas ainda permaneciam algumas teorias a respeito da origem do HIV, que talvez alguns de vocês ainda mantenham essas teorias que andaram percorrendo o mundo, né? Uma delas dizia assim, não, o HIV foi uma arma de guerra, foi produzido em laboratório pelo próprio ser humano como uma arma, né, militar. Então lá dentro, nas pesquisas americanas do Pentágono, né, os militares desenvolveram aquilo para jogar em determinado povo e dizimá-los como uma arma de guerra, só que acabou escapando e acabou contaminando o mundo todo. Saiu fora do controle, né? Eu até, por mais terrível que esta pudesse ser a verdade, ou seja, de que algum ser humano estivesse concebendo uma arma biológica como um vírus assim, como o HIV, não é? Eu também sentia que isso não era a verdade e que talvez a verdade fosse ainda mais difícil de encarar. E também na mesma época surgiu uma segunda teoria de que, na verdade, o vírus HIV foi produzido em laboratório pelas grandes indústrias multinacionais de medicamentos. Porque aí eles contaminavam, né, uma tremenda população e depois vendiam o remédio para ganhar dinheiro. E lucrariam muito com isso, né? E mais uma vez eu ficava pensando e olhando para isso e dizendo, puxa, mas será que um ser humano teve esse grau de, vamos dizer assim, não é, de maldade, não é, de pensamento propositalmente de destruir a vida do outro para lucrar com isso, né? Mas também eu pensava assim, talvez a verdade a respeito disso seja ainda mais difícil de encarar do que isso. Se o vírus HIV fosse obra do ser humano e da nossa tecnologia, não é, da capacidade que nós já temos de compor e construir armas biológicas, certamente nós já teríamos até, inclusive, a cura, né? Já se teria até previsto o antídoto para isso, né? Então não é bem verdade, e eu comecei a pensar, então qual é a origem da questão ligada ao vírus HIV? Todas as pessoas me falavam em sexo, em drogas, em prostituição, e esse era o nível dos debates, né? Ficava aí, né? O vírus HIV tem a ver com sexo. Realmente tem, né? A transmissão do vírus se dá em 60% a 70% dos casos numa relação sexual perfeitamente aceita como normal, entre aspas, pela Santa Igreja Católica e por todos, que é a relação entre um homem e uma mulher, uma relação, não é, entre sexos opostos. 60% a 70% dos casos de transmissão do HIV
se dão na relação entre o namorado e a namorada, o marido e a esposa, não é? Naquilo que é perfeitamente aceito e até festejado pela nossa sociedade, pelos nossos valores todos, né? Mas eu olhava e dizia, não é possível que seja assim, porque uso de drogas, prostituição, a prostituição, as profissionais do sexo, elas é considerada, tem até um ditado, não é, que diz que é a profissão mais antiga do mundo, né? Então, já é uma coisa que existe há milhares de anos, não ia ser isso que estaria causando essa pandemia e a AIDS. A conexão com o sexo também eu descartava, porque, vem cá, o sexo existe desde que o mundo é mundo também. Mas o HIV está acontecendo agora. Uso de drogas. Não, as pessoas usam drogas, então é por isso que elas se contaminam com o vírus HIV. E eu ficava pensando, puxa, mas o ser humano só usou drogas agora? Quer dizer, nunca houve. E aí você sabe que se usava drogas há milhares de anos, né?